Olá, meus colegas. Aqui estamos para a correção da prova do TRT da 2ª Região de São Paulo, especificamente na parte do Direito Processual do Trabalho. O caderno que usaremos como modelo é o caderno número 2. Vamos à correção? De acordo com a CLT, o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, o que acontece nessa circunstância? Ele quer saber se esses prazos nesse período serão suspensos ou interrompidos. Daqui o candidato ele precisa ter uma noção e diferenciar o que significa suspender e interromper um prazo. Quando você tem uma suspensão, o lapso temporal faz com que aquele prazo não seja contado, voltando de onde parou. Já na interrupção da contagem de um prazo, quando passa esse lapso temporal, o período a ser contado volta do início. Então, a diferença entre interromper e suspender um prazo é justamente essa circunstância. Na suspensão, você volta de onde parou e na interrupção, você volta do início. E assim, vamos procurar a alternativa que trata desse período de férias como se houvesse uma suspensão do prazo. Então, o prazo fica parado e daí, quando as férias forenses elas terminam, o prazo volta de onde parou. Que, na verdade, a gente observa a alternativa E, que trata justamente dessa circunstância. A alternativa E fala o seguinte, inclusive, por que inclusive? Entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, ou seja, já a partir do dia 20 de dezembro e inclusive o dia 20 de janeiro, eles não entram na contagem do prazo, ficando assim suspenso, sendo que durante tal lapso de tempo não se realizarão audiências nem sessões de julgamento. Portanto, a alternativa E, ela é correta, conforme estabelece o artigo 775 da CLT, 775-A. Próxima questão que será analisada trata do seguinte tema. Na reclamação trabalhista V, o valor da causa é de R$100 mil. Durante a tramitação processual, as partes celebraram um acordo no valor de R$70 mil, convencionando que as custas processuais serão pagas pela empresa reclamada. Nesse caso, as custas processuais devidas pela empresa são D. O que acontece nessa circunstância? A questão ela trabalhou o pagamento das custas, o percentual e em virtude de um acordo. O que diz a CLT? A CLT estabelece 2%, seja do valor da causa, do valor da condenação ou do valor do acordo. Nessa circunstância, como você tem uma causa de 100 mil, um acordo de 70 mil, o percentual a ser estabelecido é em cima do acordo. Então, portanto, a gente vai buscar a alternativa que trata dessa situação. E a alternativa que trata dessa circunstância é a alternativa C, que são 2% sobre o acordo, conforme estabelece o artigo 789, inciso 1 da CLT. A alternativa C, portanto, é a alternativa correta. Seguiremos então para a próxima questão. Márcio, advogado, teve o seu contrato de trabalho rescindido pela sua empregadora, a empresa A. Em razão do recebimento de valor menor que o devido, Márcio ajuizou uma reclamação trabalhista, advogando em causa própria. Nesse caso, no tocante aos honorários de sucumbência da mencionada reclamação trabalhista, sobre o valor que resultar da liquidação da sentença do proveito econômico obtido, ou não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. O que a questão ela quer explorar do candidato? Ela quer explorar um sujeito que é advogado, ele entra com uma ação contra uma empresa e ele quer saber se esse sujeito tem direito aos honorários advocatícios, já que o sujeito é advogado. A CLT, com a reforma trabalhista, estabeleceu a previsão dos honorários que são devidos aos advogados. Isso já é uma novidade. E, inclusive, que seja advogando em causa própria. Então, portanto, não há diferenciação. Você pagar honorários para um advogado que está em causa própria ou um advogado que seja terceiro nessa relação. Então, portanto, a gente já tem que buscar uma alternativa que trate desse assunto. E a outra circunstância é com relação ao percentual, que a reforma trabalhista estabeleceu um percentual variável, entre 5% e 15% a ser fixado pelo juiz. Vamos verificar as alternativas? Daí nós temos a alternativa A, que trata justamente disso. Em caso de procedência total do pedido, serão devidos honorários de sucumbência a Márcio.
ainda que esteja atuando em casa própria, sendo fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15%. Portanto, a alternativa aqui correta é a alternativa A, conforme estabelece o artigo 791-A da CLT. Com relação à audiência de julgamento, considere: é facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato e cujas declarações obrigarão o proponente, sendo que o preposto não precisa ser empregado da parte reclamada. Observem aqui que essa primeira alternativa, ela já trabalhou a reforma trabalhista, em que você tem uma mudança da figura do preposto. Esse preposto ele não precisa ser mais empregado, como em outro momento era necessário, e ainda, caso ele traga alguma declaração, essa declaração traz obrigações ao proponente, ou seja, aquele que concedeu autorização para o preposto. Então, portanto, baseado no artigo 861 da CLT, esse primeiro item está correto. Vamos para o próximo. Se por doença ou qualquer outro motivo poderoso, devidamente comprovado, não for possível ao empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertence à mesma profissão ou pelo seu sindicato. Já nessa alternativa 2, nós não tivemos exploração de um tema de reforma trabalhista. Já era uma situação prevista e já foi cobrado algumas outras vezes em prova. Essa alternativa 2 está correta de acordo com o artigo 843, parágrafo 2º da CLT. Então, até agora, a alternativa 1 e a 2 estão corretas. Vamos para a terceira. Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados. O que aconteceu nessa alternativa 3? A banca aqui explorou justamente uma mudança com a reforma trabalhista. Ela explorou, não com relação à revelia, que poderia ter sido explorado aqui nessa alternativa, mas ela explorou justamente o advogado estando presente, se os documentos e a defesa eles seriam aceitos. E, na verdade, a CLT bem estabelece, no artigo 844, parágrafo 5º, que é dever do juiz recepcionar esses documentos. Então, portanto, conforme estabelece o artigo 844, parágrafo 5º da CLT, esses documentos devem ser aceitos. Então, a alternativa 3 também está correta. E já para fechar, a alternativa 4 diz que o não comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação, além da condenação em multa variável entre 1% e 3% do valor da causa. E o não comparecimento do reclamado importa a revelia, além da confissão quanto à matéria de fato. Bom, essa também é uma questão bem clássica da FCC, baseado nas ausências de audiência. O grande problema aí, se vocês observarem, é que a condenação do reclamante que não comparece à audiência, de fato, é o arquivo. Mas multa, não existe 1 a 3% sobre o valor da causa. O que ele vai ter que pagar aqui, no caso, são as custas processuais. E essas custas processuais, elas são fixadas em 2% do valor da causa, nessa circunstância, porque ele não compareceu na audiência. Então, o erro dessa alternativa aqui, 4, é justamente estabelecer um percentual variável, quando, na verdade, é um percentual fixo de 2%. Esse é o único erro. Portanto, nós temos aqui a 1, a 2 e a 3 corretas, e aqui no nosso gabarito nós encontramos a B como alternativa correta. Então, portanto, a alternativa B é a correta. Na reclamação trabalhista X, Ronaldo alega que prestou serviços na qualidade de empregado para a empresa L, requerendo, dentre diversos pedidos, o reconhecimento de vínculo de emprego. Já na reclamação Y, Frederica alega que teve o seu contrato de trabalho celebrado com a empresa B rescindido sem justa causa, não tendo recebido as verbas rescisórias a que tinha direito. E em sede de contestação, a empresa L negou a prestação de serviços e a empresa B negou o desimpedimento. Nesses casos, o ônus de provar o término do contrato de trabalho nas reclamações trabalhistas X e Y, de acordo com o entendimento sumulado do TST, será. Então, o que acontece nessa questão? Ela trabalhou o ônus da prova. Se vocês analisarem o texto da CLT, ela estabelece que o ônus da prova é de quem alega, né? Então, quem fez alegações dos fatos deve provar. Contudo, cabe à reclamada, nessa circunstância,
por ter apresentado fato modificativo, impeditivo ou extintivo de direito do reclamante, provar. E tanto é assim que, se nós analisarmos, a súmula do TST também estabelece justamente essa situação. Então, na verdade, tanto na reclamação trabalhista, como a gente observa aqui na questão, na reclamação trabalhista X e Y, é dever da empresa, né, reclamada comprovar. E daí a gente encontra justamente o seguinte, a súmula 212 do TST, que diz que o ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negado a prestação e o desimpedimento, é do empregador, de acordo com como estabelece o TST. E daí nós temos a alternativa D como resposta correta. Então, em ambos os casos, você tem aí a reclamada, ou seja, a empresa, como dever, né, como o ônus de provar esses dois fatos, tá certo? É o inverso, né? Então, geralmente, você tem o reclamante provando aquilo que ele tem de direito, mas nessa circunstância ela estabeleceu justamente o inverso, né? São situações mais específicas, tá certo? Considere as seguintes hipóteses. Recurso de revista com fundamento em violação literal a dispositivo da Constituição Federal. Recurso de revista com fundamento em contrariedade à súmula do TST. Recurso de revista com fundamento em contrariedade à orientação jurisprudencial do TST. E de acordo com o entendimento sumulado do TST, nas causas sujeitos ao procedimento sumaríssimo, será admissível o recurso de revista quando? Bom, aqui o candidato, ele tinha que conhecer primeiro a utilização do recurso de revista e, em segundo, entender também como é que funciona o procedimento sumaríssimo. Quando, na verdade, você tem o seguinte, o recurso de revista é aquele submetido à análise do TST quando a ação se originou na vara, né, uma análise do juiz, houve um recurso ordinário e, em grau de recurso ordinário, nós vamos submeter a uma terceira análise, né, um reexame, né, por isso que se chama revista, do Tribunal Superior. Então, portanto, já é um recurso, conforme estabelece o artigo 896 da CLT, mais restrito. Ele tem já uma utilização mais específica. Daí temos também uma modificação, porque a questão não quer só explorar o recurso de revista, ela quer explorar o recurso de revista no procedimento sumaríssimo, que é um procedimento que objetiva uma celeridade processual. Portanto, nessa circunstância, a utilização do recurso de revista fica mais restrita ainda. Então, vamos voltar às alternativas para que a gente possa buscar aquela que mais se adeque com o texto da CLT, em que a utilização do recurso de revista no sumaríssimo é mais restrita. Então, voltamos aqui. Então, o recurso de revista, na circunstância da alternativa 1, em que viola o dispositivo da Constituição Federal, está de acordo, sim, com o artigo 442 do TST. Então, portanto, a 1 está correta. 2. O recurso de revista com fundamento em contrariedade à súmula do TST. Isso também se adequa à própria súmula 442 do TST. Então, portanto, essa alternativa 2 também está correta. Já a 3 diz o seguinte, que o recurso de revista com fundamento em contrariedade à orientação jurisprudencial do TST. E a mesma súmula 442, ela estabelece justamente que não haverá recurso de revista por contrariedade à orientação jurisprudencial. Então, a única alternativa que não está correta, conforme a súmula do TST, é essa terceira. Daí nós vamos buscar a alternativa que traz como resposta correta a 1 e a 2. E aqui nós temos a alternativa E como correta. Próxima questão que será analisada. Vamos lá? Em determinada reclamação trabalhista, a empresa reclamada S foi condenada em R$15 mil, a título de reparação de dano moral, sofrido por Bruna, sendo este o único pedido da referida reclamação. A empresa S, inconformada, interpôs recurso ordinário, depositando regularmente o depósito recursal de R$ 9.189. O recurso ordinário foi recebido, mas negado o provimento. A empresa S pretende interpor recurso de revista. Nesse caso, considerando que o valor do depósito recursal pertinente a esse recurso é de R$ 18.378, ultrapassando o valor da condenação, de acordo com o entendimento sumulado do TST para a interposição do recurso de revista, a empresa S
Antes de analisar essa questão, é importante que o candidato se atenha ao que trouxe o examinador nessa circunstância. Então, ele estabeleceu que houve um recurso primeiro, do qual houve o pagamento do depósito recursal, e depois nós tivemos um segundo recurso, que seria o recurso de revista. Mas o depósito recursal, aquele que conhece o conteúdo de direito processual do trabalho, sabe que ele tem uma função específica, que é a garantia do juízo para uma futura execução. Então, portanto, o valor do depósito recursal, ele tem que ser suficiente para satisfazer a execução. E no segundo momento, observou-se que esse depósito seria excessivo, seria mais do que o que foi condenado. Então, portanto, segundo o próprio TST, esse depósito complementar seria dispensável. Então, só vai depositar aquilo que tem base em condenação. Daí a gente tem que buscar a alternativa que trata a respeito dessa circunstância. Vamos lá? A alternativa C, baseada na súmula 128 do TST, é a que traz o conteúdo correto. Então, vamos lá. Não está obrigada a depositar o valor integral do depósito recursal referente ao recurso de revista, devendo, no entanto, depositar o valor restante para atingir o valor da condenação, que é o que estabelece a súmula 128 do TST. Então, não precisa depositar o valor integral, somente o complemento, porque o objetivo, conforme foi explicado, é justamente satisfazer a execução. Não mais e nem a menos. O valor exato. Vamos para a próxima questão? Na hipótese da disponibilização de sentença na sexta-feira, com a publicação na segunda-feira, e não havendo qualquer feriado ou ausência de expediente durante o prazo recursal, o último dia de prazo para a interposição do recurso ordinário será. Bom, aqui é uma questão interessante da FCC. Ela explorou o conhecimento do candidato na contagem do prazo e também o conhecimento do candidato qual o prazo que se usa no recurso ordinário. Então, é uma questão tranquila para aquele candidato que havia feito uma preparação prévia. Daí nós temos o seguinte, quando você vai contar o prazo, você exclui o dia do início e inclui o dia do vencimento, só contando dias úteis, também conforme a reforma trabalhista estabeleceu. Daí é o seguinte, o recurso ordinário, ele tem como prazo 8 dias. Só isso era o suficiente? Não. O candidato tinha que ter tomado um pequeno cuidado, porque a questão estabeleceu, disponibilizou na sexta-feira, então a disponibilização é um alerta, e publicou na segunda. Então, a publicação que é oficial. Então, nós vamos contar o prazo a partir da publicação, que foi na segunda-feira. Então, se publicou na segunda-feira, nós iremos começar a contagem na terça-feira. Então, terça-feira é o primeiro dia, quarta-feira é o segundo, quinta-feira é o terceiro e sexta-feira é o quarto dia. Nós vamos pular o sábado e o domingo e voltaremos a contar na segunda. Então, a segunda é o quinto, a terça da semana que vem é o sexto, a quarta é o sétimo e daí esse prazo se finaliza na quinta-feira, que seria o oitavo dia. Daí a gente busca a alternativa correta, que trata justamente da quinta-feira da semana seguinte. E nesse caso, a alternativa A é a correta, que estabelece justamente isso, tá bom? Isso conforme estabelece o artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 11.419, que é a Lei do Processo Eletrônico, bem como o artigo 775 da CLT, são aí fontes para a gente buscar o fundamento dessa resposta. Partindo para a próxima questão, nós vamos analisar o que a banca trouxe para a gente. Considere as seguintes decisões interlocutórias, proferida em reclamação trabalhista. Bom, antes de analisar, o candidato ele precisa entender do que se trata a decisão interlocutória. Então, nós temos a seguinte situação. Em termos de atos praticados pelo juiz, nós temos sentença, decisão interlocutória e despacho. Segundo o Código de Processo Civil, sentença é ato pelo qual o juiz põe fim ao processo ou extingue a execução. Despacho é ato que o juiz pratica que não tem caráter decisório. E decisão interlocutória é todo ato do juiz que decide, mas que não coloca fim ao processo nem extingue a execução. Qual que é o objetivo do processo do trabalho? Isso também era importante que o candidato soubesse. O objetivo do processo do trabalho, em sua maioria, é garantir o pagamento de verbas que têm caráter alimentar. Então, por isso, busca uma celeridade processual. E daí, pela busca da celeridade processual, nós não podemos pensar em utilização de recursos a todo momento. E a utilização de recurso em sede de decisão interlocutória seria
incabível. Então, segundo a CLT, em regra geral, só se recorre de sentença. Mas, como eu disse, regra geral. E temos exceção. Então, partindo desse princípio, você já teria uma vantagem na hora de responder essa questão. Vamos ler? Bom, primeiro, decisão interlocutória de Tribunal Regional do Trabalho contrária à súmula orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho. Então, aqui o que nós temos? A súmula 214 do TST diz que, nos termos do artigo 893, parágrafo 1º da CLT, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo de Tribunal do Trabalho, que contraria a súmula orientação jurisprudencial do TST, que é conforme estabelece justamente essa primeira alternativa. Então, a primeira, conforme narrado, ela está correta. 2. Decisão interlocutória que acolhe exceção de incompetência territorial com a remessa dos autos para o TRT distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado. Então, na mesma linha, seguindo a leitura da súmula 214 do TST, a linha C, que acolhe exceção de incompetência territorial com a remessa dos autos para o Tribunal Regional distinto daquele que se vincula ao juízo excepcionado, consoante o disposto no artigo 799, parágrafo 2º da CLT. Então, tanto a alternativa 1 quanto a alternativa 2, elas estão previstas na súmula 214 do TST como exceção à regra, Então, nesses dois casos, ainda que sejam decisões interlocutórias, elas são passíveis de recurso imediato, porque elas são as exceções. E daí a gente tem que buscar a alternativa que fala justamente nesse sentido, em que ambas elas permitem aí o recurso imediato. Então, de acordo com o entendimento sumulado do TST, quais são as situações em que se permite recurso imediato? Então, B, ambas as decisões, apesar de interlocutórias, ensejam recurso imediato. Exatamente. Então, a alternativa B, conforme narrado aos senhores, em que é uma exceção à regra, ela dispõe a possibilidade de recurso imediato. A Lei número 11.419, de 2006, que regulamenta a informatização do processo judicial, dispõe que... Bom, então é uma situação específica, a FCC aqui, ela cobrou uma lei que é específica também do tema. De vez em quando a FCC ela acaba cobrando essa lei do processo eletrônico. Não é uma lei muito extensa, é uma lei curta. O candidato que teve oportunidade de ler o texto dessa lei, provavelmente ele conseguiu chegar à resposta correta, e daí nós iremos ler essa questão e vamos realizar a correção de maneira específica, tá? Então, A. Quando por motivo técnico for inviável o uso do meio eletrônico para a realização de citação, intimação ou notificação, esses atos processuais poderão ser praticados segundo as regras ordinárias, digitalizando-se o documento físico, sendo, porém, vedada posteriormente a sua destruição. Então, essa alternativa A, ela está incorreta justamente porque o artigo 11 dessa lei que nós estamos estudando, no parágrafo 5º, diz que, após a digitalização, esse documento vai ser destruído. Então, na verdade, o erro é o veda, quando, na verdade, a lei diz que pode destruir. A alternativa B. Se consideram realizados os atos processuais por meio eletrônico, às 23 horas e 59 minutos do dia do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do que não deverá ser fornecido o protocolo eletrônico. Se vocês observarem, essa alternativa B, ela vai num horário que está incorreto. Ela vai das 23 até as 59, quando, na verdade, a lei estabelece que é até as 24 horas. Então, esse é um pequeno erro, um detalhe, que torna essa alternativa B incorreta. Continuando. Se considera meio eletrônico para fins específicos da referida lei toda forma de comunicação à distância, com a utilização de redes de comunicação, preferencialmente a rede mundial de computadores. O que essa questão da FCC fez? Na verdade, ela inverteu. Quando a gente olha ali o conceito de meio eletrônico, na verdade, ela está se referindo ao conceito de transmissão. Então, esse conceito, para a gente corrigir essa questão, a gente tira ali meio eletrônico e coloca transmissão. Então, transmissão, sim, de acordo com a lei, é a forma de comunicação. E o meio eletrônico, na verdade,
é a forma de armazenar o documento. Só uma inversão que a FCC fez justamente nessa questão. Alternativa D. Os documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável, devido ao grande volume ou por motivo de ilegibilidade, deverão ser apresentados ao cartório ou à secretaria no prazo de 10 dias contados do envio de petição eletrônica, comunicando o fato, os quais serão devolvidos à parte após o trânsito em julgado. Então, essa alternativa dela é correta justamente porque ela estabelece a exceção. Porque se você tem um processo eletrônico, é certo que a transmissão seja feita de maneira eletrônica. Daí você tem uma exceção, qual que é? O documento, ele tem um grande volume, portanto, você vai ter um arquivo extenso, da qual o tribunal não consegue recepcionar via mídia eletrônica, ou ainda ele é ilegível, ou seja, a sua leitura é difícil, provavelmente é um documento, uma cópia, um fax, um documento que já está se deteriorando. E assim se aceita de maneira excepcional, então em caráter de exceção, o recebimento via secretaria. Então, a alternativa D, de fato, ela traz a exceção à regra, portanto, ela é correta. E, para fechar, a E diz, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, exceto da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico na forma da lei. E o grande problema da alternativa E é justamente que ela excepciona a Fazenda Pública, quando, na verdade, se você tem um processo eletrônico, inclusive a Fazenda Pública será citada ou intimada por esse meio. Então, portanto, o grande erro aí é quando ela diz que, exceto a Fazenda Pública, e a própria lei diz que é inclusive a Fazenda Pública. Então, de acordo com a nossa leitura, a resposta correta é a alternativa D. E aqui, nossos colegas, meus queridos alunos, fica o nosso desejo de muito sucesso. Eu tenho certeza que você que se preparou, você que estudou bastante, com certeza está comemorando um êxito nesse trabalho. Não foi uma prova muito fácil, foi uma prova bem trabalhosa. No nível da FCC, exigiu dos candidatos um conhecimento além da CLT, o conhecimento das súmulas do TST. Então, portanto, fica aqui o nosso desejo de sucesso, o nosso desejo de uma aprovação de vocês, e um grande abraço e até a próxima.